Pessoal, muito boa noite. Para todo mundo que aqui se encontra no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube. E antes de iniciarmos o nosso estudo, façamos uma prece em agradecimento a Deus por esse momento que estamos vivendo. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas nessa noite de sexta-feira, não? Tantas outras atividades, distrações. Porém, optamos em vir aqui porque um chamado se faz sentir em nós. Na condição evolutiva que ora nos encontramos, um maior esclarecimento acerca da realidade espiritual se faz necessário. E hoje, esse momento evolutivo que estamos vivendo, a doutrina espírita nos oferece toda uma gama de informações que, se bem assimiladas, são imprescindíveis para o nosso crescimento, imprescindíveis para o nosso bem-estar, para a alegria que tanto buscamos. Que nessa noite possamos compreender as lições que essa obra nos trará. Que possamos transcender um pouco a nossa condição atual e fisicamente, mentalmente, busquemos o crescimento do Espírito. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Gente, é o seguinte, nós estamos aí dando continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, do nosso querido André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Paramos na semana passada no capítulo de número 2, e só para a gente relembrar, nós vimos na semana anterior que André Luiz, mais um grupamento de indivíduos que estavam se preparando para desempenho de algumas tarefas aqui na Terra, eles se encontravam numa região lá na cidade espiritual de Nosso Lar, intitulada o Santuário da Paz. E ali eles iriam receber um missionário proveniente de esferas maiores, de esferas espirituais maiores. Vimos na semana anterior que muita coisa foi debatida no que diz respeito à utilização boa do tempo, das palavras, e também algumas considerações foram levadas a efeito no que diz respeito aos transtornos mentais. Isso nós vimos na semana anterior. E o capítulo de número 2, ele acaba justamente quando aquela conversação amena que estava acontecendo entre os componentes do grupo é interrompida por uma suave campainha. E esses indivíduos que estavam ali num grande salão no Santuário da Paz, eles são conduzidos para uma pequena sala contígua àquele grande salão. E naquela pequena sala iria acontecer a comunicação com o visitante. Quando nós comentamos na semana anterior que um missionário ia chegar de planos mais elevados, talvez tivesse passado pela nossa cabeça o seguinte, né? Como será que ele vai chegar? Vai entrar pela porta? Né? Vai vir através de algum tipo de aparelho voador, de um aeróbus? Como será que ele vai chegar? E esse capítulo 3 nos mostra como que esse missionário proveniente de altas esferas espirituais compareceu para dar sua palavra de esclarecimento e estímulo àqueles companheiros que iriam desempenhar nobres funções aqui na Terra. Como nós sabemos, o diretor daquela instituição era Cornélio. Cornélio conduziu aqueles indivíduos a uma pequena sala contígua àquele grande salão. E André Luiz comenta que aquela sala era uma sala pequena, porém cabia confortavelmente aquele pessoal todo, bem iluminada. O que chamou a atenção de André Luiz era um gabinete, como se fosse assim,
uma pequena sala dentro daquela sala, onde poderia caber tranquilamente de 2 a 3 pessoas. Esse gabinete era feito, segundo André Luiz, de um material transparente análogo ao vidro. É a comparação que ele fez. Aquilo lá chamou a atenção de André Luiz. Poxa, para que será que aquilo ali iria servir? Qual a utilidade daquele pequeno gabinete, daquela pequena sala? Mais ou menos como se fosse a nossa salinha aqui de passe, né? Uma pequena sala dentro de uma sala um pouco maior. Só que ao invés de tijolos, aquela pequena sala, aquele pequeno gabinete, era composto por um material estruturado em um material cristalino. Cornélio, então, recomendou a todo mundo a prece fervorosa e o pensamento puro, dizendo o seguinte: olha, todos nós temos afetos lá na terra, nós temos atividades que deixamos pendentes, coisas para fazer, só que esse momento agora, esse momento reclama pensamento firme, elevado e constante, já que nós iremos receber a visita de um elevado missionário. Então, nada mais justo que nós estejamos em condições espirituais para receber essa visita fantástica, essa visita fenomenal. E ele continua, que esses missionários do alto, eles vêm em tarefa de sacrifício e abnegação. E olha que nós estamos falando de uma ida desse grande missionário a uma cidade espiritual, não é aqui a terra. Então, mesmo para eles saírem das grandes esferas espirituais e chegarem numa cidade espiritual, a de nosso lar, isso para eles demanda abnegação e sacrifício. Porque eles sofrem os choques vibratórios provenientes dessa descida, porque não deixa de ser uma descida. Eles estão num ambiente espiritual cujas vibrações são altíssimas. E de repente eles têm que reduzir as suas próprias vibrações em processo de descida vibratória, a fim de se fazerem visíveis e audíveis a alguns indivíduos. Isso não na Terra, aqui entre nós encarnados, não, no plano espiritual. Como a gente vê isso, quando nós lemos isso, nós começamos a pensar a respeito do enorme sacrifício que Jesus fez para poder reencarnar aqui, encarnar aqui na Terra. Dizem alguns aí que ele levou cerca de 1000 anos em processo de adaptação vibratória até conseguir envergar um corpo de carne aqui na Terra. Imaginemos o sacrifício desse indivíduo, a redução do potencial angélico que Jesus teve que efetuar a fim de permanecer durante 30 e poucos anos encarnado aqui na Terra. Foi enorme. Muitos falam do calvário dele, de carregar a cruz, de ser pregado nela. Óbvio, demandou ali, né, um sofrimento tremendo. Porém, sofrimento maior talvez foi essa descida vibratória e permanecer durante 33 anos envergando um traje de carne. Bom, mas voltando para cá. Cornélio fala: esses abnegados emissários sofrem os choques vibratórios dos planos mais baixos. E olha que informação interessante, eles têm que retomar a forma espiritual que eles já perderam desde há muito tempo. Então o indivíduo que ia se apresentar a esse pessoal aqui, nem forma humana ele tinha, provavelmente. Provavelmente ali a expressão do seu organismo perispiritual era uma expressão somente luminosa, como se fosse uma expressão do corpo mental, e nada mais do que isso. Então eles têm que se revestir de uma forma que eles já não tinham mais, que eles já não têm mais, que abandonaram já há muito tempo. E fazem-se humildes e pequenos como nós, com o objetivo de que nós nos façamos tão elevados quanto eles. Olha só o quão elevado é um espírito desse nível, né? Aqui na Terra a gente percebe quando o indivíduo sabe um pouquinho mais, conhece um pouquinho mais, já quer, né,
derramar toda a sua jactância, toda a sua arrogância, toda a sua prepotência sobre os demais. Como se fosse muita coisa, como se fosse superior. Isso daí é uma demonstração cabal do quanto ele é ainda muito ignorante. Os grandes indivíduos, as grandes almas, os grandes espíritos, eles buscam apagar um pouquinho da sua luminosidade, a fim de que nós não nos sintamos tão ofendidos, né, e tão minimalizados perante aquela luz, perante aquele nível espiritual que é fantástico. Cornélio mais uma vez ressalta a importância de uma atitude firme e serena e explica, olha, esse ambiente onde nós nos encontramos aqui, ele favorece a elaboração de energias sutis. São essas energias sutis que vão possibilitar ao mensageiro aqui permanecer e aqui entrar em contato conosco. E ele alerta, qualquer mínimo desequilíbrio vibratório que acontecer aqui, o responsável vai ser identificado. Ele será responsabilizado por isso daí. Olha só o quanto que era rígido e rigoroso esse processo dele. É algo assim que a gente pode, obviamente, né, de maneira um pouco longínqua, comparar com o próprio ambiente de reunião mediúnica, que deve ser um ambiente até anteriormente preparado, até mesmo fisicamente falando, deve ser uma sala dedicada somente ao intercâmbio mediúnico. Ressalta-se a importância dos participantes da reunião mediúnica, em chegar até lá já devidamente preparados, mentalmente falando, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, a fim de que se crie um clima propício a facilitar as comunicações. E era o que estava acontecendo aqui. O que vai acontecer aqui, vocês vão notar, é algo extremamente parecido com uma comunicação mediúnica. Todos deveriam, portanto, formular os mais altos pensamentos. E ele continua, falando o seguinte, olha, a partir de agora, vamos todos entrar em processo de concentração. Vamos oferecer para o nosso viajante uma bela paisagem, uma verdadeira pintura mental. Vamos todos, Cornélio falando para eles, projetar nesse gabinete cristalino aqui uma imagem da natureza. Ele falou o seguinte, eu, Cornélio, vou ser responsável por criar, por idealizar o tronco de uma robusta árvore. Os 3 dirigentes dos 3 pequenos grupos que lá estavam serão responsáveis por idealizarem as águas de um lago, enquanto que os demais trabalhadores vão idealizar o céu, a folhagem daquela árvore e a relva margeando o lago. Então eles iam criar uma paisagem fictícia. Essa criação era baseada nas suas forças mentais, criar essa paisagem dentro daquela câmara. Para quê? Para ofertar um ambiente aconchegante e elevado àquele visitante. Um processo chamado de ideoplastia, coisa que todos nós, o tempo todo, fazemos e não nos atinamos para isso. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Algum comentário? Podemos continuar? Então vamos lá. Aí, o Cornélio pediu para 2 auxiliares dele ficarem um do lado, outro do outro daquela pequena câmara. E aqueles auxiliares, daqui a pouco nós vamos entender a função deles, eles colocaram a mão na parede. Um colocou a mão numa parede de um lado, outro colocou a mão na parede do outro lado. E ficaram ali em concentração. De repente soou um aviso, como se fosse uma suave campainha. A partir daquele momento, todos fecharam os olhos e começaram a imaginar aquilo que estaria presente lá dentro. André Luiz sentiu que a sua mente, pelo esforço, como se estivesse sendo deslocada para dentro daquele local. E ele se viu colocando pequenos tufos de vegetação à beira de um lago. Ele ficou imaginando isso.
E ele imaginou uma plantinha que ele conhecia aqui da terra, da antiga casa que ele tinha quando estava encarnado aqui. André Luiz gostava de exercer funções de jardineiro nos finais de semana. Ele gostava de lidar com plantas. Então, existia uma plantinha lá que ele tinha afeição maior. Então, ele imaginou aquela plantinha e tentou desenhar nos mínimos detalhes. Raízes, folhas, flores. E ele ficou naquele processo todo de concentração durante um certo tempo. De repente, trim, aquela campainha soa de novo. Quando ele abre os olhos, ele soltou, uma exclamação. Aquele ambiente, aquele pequeno gabinete estava totalmente transformado. Lá dentro surgiu um tronco de árvore robusto, perfeitamente desenhado. Um lago de águas cristalinas, tranquilas. Um pedacinho do céu, só que estava incompleto. Aqueles trabalhadores menores, dos quais André Luiz fazia parte, eles eram os responsáveis por encher aquela árvore de folhagem, e de relva, o chão. A árvore estava quase sem folhas e o chão estava pelado praticamente, sem nenhuma relva, sem nenhuma plantinha. O Cornélio olhou aquilo e falou o seguinte: olha, o serviço não foi bem feito. Eu vou dar para vocês mais 15 minutos, se esforcem mais, a fim de que vocês possam preencher essa câmara com essa paisagem. E a campainha tocou de novo. André Luiz fechou os olhos, os demais também. E aí ele se esforçou mais ainda. Buscou idealizar com todos os detalhes aquelas florzinhas com as quais ele estava acostumado a lidar aqui na terra. A planta se esforçou mais ainda. Passados 15 minutos, quando ele abre os olhos, o gabinete aí sim estava bonito. Farta folhagem na árvore. A relva densa, preenchendo aquele chão, e inúmeras florzinhas miúdas de coloração azulada na beira daquele lago de águas tranquilas. André Luiz ficou até emocionado, porque aquela plantinha era justamente a plantinha que a esposa dele costumava presenteá-lo todas as manhãs no gabinete de trabalho dele. Era justamente aquela florzinha que os filhinhos colhiam nos domingos de manhã e corriam para entregar nas suas mãos. Ele ficou vivamente emocionado com aquilo. E se lembrou do passado. Se lembrou do passado e teve aquele desejo, ardente de buscar a esposa encarnada lá da terra, buscar os filhos lá, trazê-los para junto dele, para ficar eternamente ali com ele. Ele se desestabilizou com a lembrança do passado. O Jerônimo, que era o mentor espiritual do grupo dele, só deu uma olhada para ele assim, do tipo: meu amigo, agora não é hora. Ele entendeu, ele colocou a lembrança para mais longe e voltou o pensamento para o ambiente e conseguiu novamente se equilibrar. Gente, esse processo é o chamado processo de ideoplastia. Como eu disse, todos nós fazemos isso. Porque quando nós pensamos, e o pensamento é energia, esse pensamento automaticamente cria imagens que afluem da nossa mente para o ambiente onde nós nos encontramos. O próprio pensamento ele pode agir também no fluido do planeta, que está dispersado por todas as regiões do planeta, e moldar esse fluido num objeto, numa paisagem, numa roupa, aquilo que você bem queira. Nós fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, se você pensar numa flor agora, o simples ato de você pensar numa flor, a imagem mental de uma flor surge na tua mente, não surge? Surge. Surge e, dependendo da força do seu pensamento, dependendo da energia mental que você colocar nesse processo, aquela flor realmente, ela ganha uma vida fictícia, uma vida momentânea e pode ficar presente no ambiente onde você a formou, onde você a gerou. Ficando até mesmo muito tempo naquele ambiente. São as chamadas formas de pensamento. Essa é a chamada ideoplastia. Fala. Foi o que aconteceu na mãe dela. Exatamente. No livro Violetas na Janela, ela conta que... Agora eu não lembro se ela mandou as flores para... A mãe que mandou flores para ela, né? Ah, é verdade. Ela estava no plano espiritual, a Patrícia. Sim, gostava muito de violeta.
Ideoplastia. Ideoplastia. Exatamente. Quer dizer, é um processo em que você pensa vigorosamente em alguma coisa, aquela coisa se cria. Daqui para lá, de lá para cá, entre nós aqui, né, encarnados e entre espíritos desencarnados. Né? Eu posso criar imagens mentais aqui, projetar na mente de uma pessoa. E a gente faz isso o tempo todo, só que a gente faz de maneira inconsciente. Né? E as nossas criações mentais, elas ganham força e vigor por conta justamente da emoção que nós colocamos naquilo ali. Nós estudamos até isso no capítulo anterior, que as nossas criações mentais, quando elas são inferiores, elas ganham forma, ganham uma vida fictícia, se multiplicam na nossa casa mental e se alimentam da nossa energia, depauperando, num ritmo acelerado, o fluido vital da qual nós somos possuidores. Quer dizer, nós criamos formas mentais de baixo nível e essas próprias formas nos vampirizam, extraindo as nossas energias, nos predispondo a doenças, obsessões, enfim, a inúmeras outras coisas. Né? São essas formas de pensamento de baixo nível que são devoradas por aves chamadas de ibis viajoras, que André Luiz descreve lá no livro Nosso Lar. Essas aves, elas estão nos umbrais e a função delas é justamente devorar, comer formas de pensamento de baixos níveis que estão presentes em zonas umbralinas. Por isso que um ambiente de um local dedicado à oração, de um local dedicado às boas ações, o ambiente é leve, é balsâmico, é tranquilo. Porque as vibrações que nós jogamos aqui, os pensamentos que nós jogamos, as palavras, as conversações, são de ordem elevada, na maior parte do tempo. Compara um ambiente desse, né, com um ambiente aí de uma festa, por exemplo. Um ambiente aí de um bloco de carnaval. Imagina, compara para você ver um ambiente. O ambiente desses locais é um ambiente denso, é um ambiente mais pesado. Porque lá estão pessoas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é nível, né, e pensando coisas totalmente vinculadas àquilo que está sendo feito. Chegando dentro de um local positivo, elevado, percebemos a diferença vibratória. Aquele que é mais sensível, automaticamente, né, sente isso daí. Então, André Luiz viu uma construção ideoplástica. Viu lá. Né? Só um detalhe. Às vezes, há indivíduos aí que falam que viram o diabo. Viram um capeta, né? Não, eu vi o capeta lá em casa. Às vezes, construção ideoplástica. Quando não é algum tipo de obsessor, né, que se traveste dessa forma para poder assustar um médium vidente imprevidente, nada mais é do que uma construção mental, porque às vezes o indivíduo pensa tanto no coisa ruim, né, que ele cria uma imagem fictícia ali do sujeito que fica lá na sua casa. E o contrário também é verdadeiro. Podemos criar imagens positivas, elevadas, positivas, né, de bom nível espiritual e colocar nas nossas casas e vibrar por elas. Todo pensamento positivo gera criações positivas. Pensamento negativo, criações negativas. Ideoplastia. Né? Ideo vem de ideia. E plastia significa moldagem, né? Quer dizer, a ideia que está sendo moldada ali, que está sendo construída. Ou como fonte de construção. Bom, aquela imagem estava lá bonita, né? Aquele lago, né? Aquela árvore, aquela relva, as nuvens do céu, mas tudo parado. A um sinal do Cornélio, os dois indivíduos que estavam um de cada lado da câmara começaram a concentrar e André Luiz ficou extasiado com o que ele viu. De repente, lá dentro, a paisagem começou a ganhar movimento. Como se uma leve brisa estivesse soprando dentro daquela câmara. As folhagens das árvores começaram a balançar, a relva começou a dançar, até a água do lago começou a se encrespar, bem levezinha, as nuvens lá do céu fictício começaram a andar e aquela paisagem começou a ganhar um brilho diferente. Foi uma real, né, construção que estava ali presente. Quem visse e achar que um pedaço da natureza foi destacado e colocado lá.
E se a gente for parar para pensar e filosofar um pouquinho, o que é a realidade que nós vivemos? Se não isso, num grau mais elevado, não? O universo, o que é o universo? Senão a materialização do pensamento de Deus. Não é verdade? Quando a gente percebe assim a Via Láctea, os planetas, a natureza de cada orbe, nada mais, nada menos, aquilo ali é uma condensação de energia. A matéria nada mais é do que energia coagulada, do que energia condensada. E imaginemos a mente desse Criador, que mente portentosa, para criar, sustentar e manter durante milhões de séculos uma estrutura colossal como o universo que a gente vive. Porém, é tudo fictício. É tudo transitório, porque a matéria é transitória, a matéria é fictícia, né? O estado natural dessas coisas todas é a energia. A própria física já nos falava isso, né? Que toda matéria nada mais é do que energia condensada. E que toda matéria pode ser convertida em energia, e toda energia pode ser convertida em matéria. Olha só, o que a física nos fala, o que Einstein já falava lá do começo do século XX, a doutrina espírita já nos explicava, através das obras básicas, desde 1857. Né? E o hinduísmo já explicava para a gente também há quantos séculos atrás, há quantos milênios atrás, quando falava que o universo nada mais era do que a exteriorização da respiração de Brahma. E quando Brahma expirava, o universo era construído. Quando Brahma, o supremo Deus dos hindus, inspirava, né, o universo se encolhia e era destruído. Essa dança toda cria e destrói o tempo inteiro as coisas nas quais nós estamos inseridos. Que interessante, né? Quer dizer, aquilo que foi feito lá naquela pequena câmara cristalina é o que acontece em escala macro no universo inteiro. Bom, é uma maravilha esse tipo de coisa. André Luiz ficou extasiado com aquilo ali, né? Feito isso, Cornélio fez uma prece, e depois daquela prece sentida realmente com o coração que ele fez, aquela paisagem ali começou a se iluminar mais ainda. André Luiz descreve que como se um sol de repente surgisse lá dentro. E aí Cornélio fala: meu amigo visitante, seja muito bem-vindo a Asclépios. Asclépios era o nome do indivíduo. E de repente todos, com a boca aberta, né, viram surgir dentro daquela câmara cristalina um indivíduo, uma pessoa, um velhinho, que André Luiz descreve aqui que parecia um sacerdote de um culto desconhecido, trajando uma túnica de um branco que André Luiz nunca tinha visto, uma fisionomia simpática, nimbada de luz, um olhar que mantinha todos magnetizados, fixados em sua figura, presos, extasiados. Ninguém podia ali naquele momento pensar em outra coisa, ou fixar o pensamento em outra coisa, ou olhar para outra coisa. Aquela figura que ali surgiu, como se fosse um grande magneto que atraía a atenção de todos. André Luiz nunca esteve em contato com alguém daquele nível espiritual. Aquele indivíduo com fisionomia simpática e elevada cumprimentava aquelas pessoas com uma mão e na outra trazia um rolo de pergaminhos devidamente enrolados. André Luiz depois descreve para a gente como aquele viajante utilizou aqueles pergaminhos. Asclépios era o nome dele. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito disso aqui? Fala. Chico Xavier, né? Quarto ano primário, inventar tudo isso, né? Verdade. Como que o Chico podia, entre aspas, inventar tudo isso daí? Não tem como. Médio igual o Chico não vai surgir aqui na Terra tão cedo. Não vai surgir, né?
as mais de 400 obras psicografadas de todos os estilos, enveredando pelos caminhos de ciência, de filosofia, de religião, de poesia, livros para crianças. Como que um indivíduo, né, que na Terra, né, teve pouco tempo para poder estudar as lições terrenas, as matérias terrenas, podia inventar um negócio desse? Criar um negócio desse? Gente, impossível, não? A mediunidade do Chico é uma coisa incrível. E a obra dele está aí para nós estudarmos, e é estudo aí para décadas, décadas e mais décadas. Quantos por aí esperam revelações maiores, né? Será que os espíritos vão trazer informações novas, informações mais dilatadas a respeito de tudo? Gente, nós mal sabemos a obra de Kardec. Quanto mais aquilo que veio depois, dilatado e amplificado, através da mediunidade do Chico, tem tanta coisa que a gente desconhece, a gente ainda pede coisa maior, né? Vamos estudar a fundo aquilo que nós temos, porque quando chegarmos naquele momento de merecimento, novas informações, novas revelações, obviamente, vão fluir para cá. Não tenhamos dúvida. É verdade, o André ele teve que passar por um processo de aprimoramento, né, de conhecimento, a fim de que ele pudesse passar isso. Só que com um detalhe, se você for ver, Sandra, na obra de André Luiz, que são acho 16 livros, né? São 16 livros, boa parte deles, o ensinamento não vem do André Luiz. O ensinamento vem dos mentores de André Luiz, né? Nas obras posteriores, quando ele está um tempo mais dilatado no plano espiritual, você começa a perceber ensinamentos e lições que vêm dele, André Luiz. Mas nas primeiras obras, aliás, boa parte delas, são os mentores, são os assistentes, que dão todas essas informações aqui. Repara para você ver. Esse Asclépios. Nome antigo, né? Eu não conheço ninguém que chama Asclépios. Tenho certeza que ninguém aqui conhece ninguém com esse nome. Né? Mas é um nome, obviamente, de alguém que já esteve aqui na Terra, quem sabe quantas poucas vezes, exercendo tarefas de relevo, de vulto. Né? Deve ter sido homônimo de si próprio, né? O nome dele. Talvez, exatamente, o homônimo de si próprio. Né? Que coisa, não, gente? Que maravilha. Mais a gente quer ler, mais a gente percebe a profunda ignorância da qual nós somos ainda revestidos. Né? Quanto mais a gente busca o conhecimento, maior a nossa pequenez ressalta-se aos nossos olhos. Né? Mais a nossa pequenez. Fala. Daniel, o incrível é que todas essas obras vieram exatamente para explicar o que Kardec não tinha explicado. Ou para, pelo menos assim, no mínimo, desenvolver algo que ficou muito embrionário nas obras de Kardec, né? Porque a obra de Kardec, ela tinha que ser vasta, mas ela não podia ser muito profunda. Primeiro, porque não dava tempo. Né? E segundo, porque se ela fosse muito profunda, ia confundir muito as pessoas da época de Kardec. E já era muito ele colocar em bases científicas questões relacionadas à reencarnação, mediunidade, vida após a morte, vida em outros planetas. Isso já era, né, o máximo que o pessoal daquela época podia suportar em termos de conhecimento. Então Kardec teve que falar muita coisa, só que de maneira um pouco mais superficial. Aqueles que vieram depois de Kardec, vários outros, foram aos poucos dilatando e desenvolvendo isso daí. Né? E a missão do Chico foi justamente essa. Pegar e desenvolver ainda mais aquilo que estava meio que embrionário nas obras de Kardec. Tá? Isso é desenvolvimento. Sim. O Espírito da Verdade, uma das mensagens do livro que está trabalhando com o Espiritismo, fala que o Espiritismo é o apelo supremo de Deus na humanidade. Quer dizer, não vai ter mais nada, não espere mais nada. Isso aí é o apelo supremo. Se é supremo, não tem mais nada. Se é supremo, não tem mais nada. As bases são, vamos dizer assim, irremovíveis. Não tem como você remover uma coisa que é básica. Né? O que existe é um desenvolvimento paulatino daquilo que ainda é embrionário. A gente pode fazer a analogia de semente, né, com a própria planta em si.
Nós estamos talvez no momento em que a semente foi plantada com Kardec, vamos fazer essa comparação aí. A semente foi plantada com Kardec, aqueles que vieram depois dele, aquela semente começou a brotar, a germinar, a desenvolver, a lançar pequenos ramos, né? Aquela arvorezinha começou a ficar cada vez mais robusta, mas ela ainda tem muita coisa para poder mostrar, né? O embrionário ainda vai se manifestar, aquilo que é potência vai virar ato, como já dizia Aristóteles, né? Fala. Asclépios. Então, quando esteve aqui na Terra, esteve envolvido muito nas tarefas de cura. É isso, como se fosse um médico, né? Isso, acho que antes do período. E só jogar no Google, aí dá o que você... Todas essas informações. Dá uma referência, assim, uma coisa daí. E nada impede que esse Asclépios aí que você viu através dessa tua pesquisa seja o mesmo Asclépios daqui, né? Porque se nessa época ele já era um indivíduo dessa ordem, desse nível, obviamente, de lá para cá ele cresceu mais ainda, né? Ele não ia evoluir, né? Somente crescer, somente evoluir. Eu estou pensando aqui, esse ambiente que foi criado, quer dizer, foi o que se pensou que fosse melhor para ele. Exato. A natureza, a árvore, né? Uhum. Então confirma tudo aquilo que a gente fala, da necessidade de conservação da natureza, né? Claro, lógico. A árvore é uma fonte de vida em todas as situações, né? Então, às vezes, a gente fica pensando se realmente é isso que tem que ser, e agora confirma, né? Quer dizer, o presente do aspecto foi uma natureza, né? Quer dizer, o que ele pensou? Uma natureza. E aquilo seria o melhor para ele, um ambiente melhor para ele. Então, realmente, a natureza é o melhor ambiente que tem. E a natureza, o que é, senão a própria criação de Deus? Não é verdade? É uma obra onde Deus tem a sua assinatura. Ali a gente percebe o quê? A perfeição na natureza, a gente percebe o equilíbrio e a gente percebe a simplicidade. Não é verdade? Olha só, um ambiente com uma árvore, com um lago, com um céu e com uma relva. Que coisa mais simples que isso? Nada sofisticado. Mas, no entanto, ali existe a expressão, né, do Criador. E já que esse é o indivíduo, era um representante do Criador entre aquela pequena comunidade de nosso lar, nada melhor do que ofertar uma criação de Deus ali, né? Exatamente. Olha que coisa, não? Por isso que Jesus certa vez nos disse, um dia podereis fazer tudo que faça e muito mais. Quem criou o planeta Terra, quem idealizou o planeta Terra, quem formou foi Jesus, né? Quer dizer, o plano estava em Deus, o arquiteto é Deus, o engenheiro foi Jesus, né? Jesus, mais uma equipe submetida a ele, foi justamente essa equipe, Jesus interpretando o pensamento divino, fez a moldagem do planeta e criou o planeta Terra como ela é hoje, como esse planeta é nos dias de hoje. Isso há 4,5 bilhões de anos. Imagina a capacidade do Cristo. 4,5 bilhões de anos, ele já era um construtor de planetas. Olha a distância existente de nós para ele. Da vertigem. Não dá para você comparar. Aquela ideia que nós temos de Jesus de 2000 anos, é uma pálida ideia desse Espírito. Uma pálida ideia. Diz Ramatiz que à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, nós vamos ter condições de entender de modo cada vez mais profundo a missão de Jesus e o que ele era, o que ele é. E aí nós vamos percebendo a grandeza desse Espírito. Mas vamos continuar aqui. Asclépios começou a falar. André Luiz falou aqui a seguinte coisa, que ele nunca tinha ouvido alguém falar daquele jeito. Eram palavras
inexprimíveis. Ele não conseguia expressar. André Luiz, tanto, ele coloca aqui que ele se absteve de transcrever aquilo que Asclépios havia falado, por questão de consciência, que ele não conseguia. Palavras assim inenarráveis, né? E ninguém segurou as lágrimas. Desde o momento que Asclépios abriu a boca para falar, até a última palavra daquela palestra, todos com os olhos marejados de lágrimas. Todos. Tamanho a grandeza daquele espírito, daquele momento. André Luiz coloca, poder altíssimo de explanação e fixação dos ensinamentos. Ao término, abençoou todos, e de suas mãos saíam feixes de luz como se fossem pequeninas estrelas, que atingiam os espectadores na região do tórax, na região da cabeça, e as pessoas sentiam um júbilo, uma alegria que elas nunca tiveram na vida. E, obviamente, nunca vão ter depois de um bom tempo. Somente naquele momento. Foi aquele instante em que Asclépios falou para esse pessoal todo. Depois que ele encerrou, o mentor abriu espaço para perguntas. Alguém poderia fazer alguma pergunta para o nosso mentor, tal ali? A primeira pessoa que fez a pergunta foi Semprônia. Semprônia é aquela pessoa que ia chefiar uma pequena equipe que ia auxiliar os orfanatos aqui da Terra. E ela fez a seguinte pergunta, olha, mentor, o que eu posso falar para um grupo de abnegadas trabalhadoras que estão encarnadas lá na Terra? Já estão há quase 30 anos consecutivos numa tarefa de auxílio à criança, aos menores desfavorecidos. E elas são vítimas de ataques, de perseguições sistemáticas, de calúnias, de sarcasmos. E elas sempre pedem para a gente passar alguma coisa para elas, nas suas preces, nas suas orações. O que o senhor acha? O que a gente deve falar para elas? Como palavra de estímulo, como palavra, de alegria. O mentor Asclépios, ouviu com atenção. Depois que a pergunta acabou, ele tirou uma folha daquele pergaminho e mostrou para o pessoal. Nessa folha estava uma frase do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Foi essa a resposta dele. E ele falou algo mais. Reparem só. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Nós temos adversários aqui, na Terra. Todos nós temos. Como foi lido agora há pouquinho pelo seu Gilberto, leitura inicial. São aquelas pessoas que são difíceis, que estão no nosso caminho, sejam da consanguinidade ou não. Existem muitas perseguições gratuitas, ódios, invejas, sarcasmos. O que o mentor falou aqui? O mentor afagou o ego? Não. Ficou falando, coitadinho de você, pobre ser perseguido pelas trevas desse planeta. Não falou nada disso. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Quer dizer, quando nós chegarmos a esse ponto de orarmos pelo inimigo, de fazer o bem àqueles que fizeram o mal para nós, automaticamente nós estamos andando a passos largos rumo à nossa união espiritual com Deus. E é óbvio que uma tarefa dessa é uma tarefa colossal, já que não é fácil você desenvolver, engendrar bons pensamentos, pensamentos elevados, justamente para aquelas pessoas que querem acabar com a tua paz.
quer acabar com a tua alegria, quer destruir a tua felicidade. E você oferece a outra face. Oferecer a outra face tem um significado simbólico. Significa que você tem que ter uma atitude oposta à atitude que o outro está tendo. É isso que significa oferecer a outra face. Mas é complicado, né, gente? Porque o orgulho ainda é muito grande aqui perto da gente, né? Aqui no nosso coração, não é verdade? Quando alguém nos calunia, quando alguém nos xinga, quando alguém nos humilha, sentimos já o sangue ferver, porque sentimos a seguinte coisa: como que aquela pessoa pôde fazer isso comigo? Comigo! E a gente pensa dessa forma como se fôssemos seres totalmente redimidos, totalmente elevados, iluminados. Como que aquela coisinha ali pôde me afetar? E na verdade nós não somos isso, não é? Por isso que o mentor disse, quando nós compreendermos bem a função do inimigo na nossa vida e recebermos esse inimigo cristamente, estaremos andando a passos largos rumo à união com Deus. Por isso que não é fácil evoluir. O Asclépios, vocês acham que ele conseguiu esse nível espiritual como? Deus criou ele desse jeito? E criou a gente dessa forma? Ele passou pelos mesmos estágios que nós estamos passando agora. E chegou nesse nível trilhando caminhos como esse. Amando o inimigo, precisando perdoar, precisando fazer o bem. O caminho é único para todos. E não existe maneira de você pegar um atalho mais fácil. É somente esse o caminho. Teve uma outra pergunta, né? Uma outra pergunta feita por um indivíduo chamado Raimundo, que era o chefe daquele grupo que havia aqui na Terra com o objetivo de ajudar nos manicômios, ajudar os indivíduos que estavam em desequilíbrios e transtornos mentais severos. Né? Ele falou o seguinte: mentor, é o seguinte, tem um certo grupo de encarnados lá na Terra que pede a nossa ajuda o tempo inteiro. Mas é um pessoal complicado de lidar, um pessoal difícil, um pessoal cheio de rixa, um pessoal cheio de amor próprio, rigorosos, né, orgulhosos, arrogantes, estimulam o tempo todo a separação, querem fazer com que suas ideias prevaleçam, enfim, pessoa muito difícil de lidar, mas eles pedem a nossa presença o tempo todo, querem a nossa orientação. O que eu posso fazer para não me desequilibrar? Essa foi a pergunta dele. O que o indivíduo fez? O que o Asclépios fez? Ele pegou, mais uma vez, uma folha daquele pergaminho todo e abriu na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que fala o seguinte: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Lido isso, o mentor Asclépios explica: o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhe-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem se contaminar. Quer dizer, o outro lado estava reclamando, né, do quanto que aqueles irmãos encarnados eram difíceis de lidar, que aquilo lá estava realmente impacientando ele. E me vem essa lição, de que quanto mais nós nos integrarmos com as lições que vêm do alto, menos as coisas que vêm de fora irão nos abalar. Nós iremos estender a mão amiga, a palavra amiga, àqueles que mais necessitam e não iremos nos deixar contaminar pelos desequilíbrios deles. Que é outra coisa complicada e difícil, né? Imaginemos você lidar com uma pessoa desequilibrada, com uma pessoa cínica, com uma pessoa arrogante. É fácil lidar, conviver com uma pessoa assim, sem se desequilibrar? Sem gerar, momento ao outro, algum pensamento negativo para com aquela pessoa? Difícil, né? Na nossa condição de espíritos falíveis, nós ainda temos esse tipo de postura.
Nós ainda temos convivência com esses indivíduos que estão ao nosso redor e ainda nos deixamos desequilibrar. E por que que isso acontece? Porque nós não estamos ainda firmemente identificados com as leis divinas, com as lições do mais alto. E aí a gente se desequilibra facilmente. Mais ou menos o seguinte: a semelhança daquele indivíduo que está se afogando, você vai estender a mão para poder ajudar e ele te puxa para o fundo também. Então, o necessário equilíbrio é importante em momentos como esse. E aí vem a última pergunta, né? De uma moça chamada Luciana, dizendo o seguinte: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa de auxílio. Podereis me fornecer a orientação que eu preciso? Novamente, ele pegou uma folhinha daquele pergaminho e abriu para o pessoal ler. Ele abriu na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então, a lição que ela precisava ouvir era essa, né? Que você pode me ofertar de lição no atendimento àqueles menos favorecidos, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O Evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. André Luiz estranhou essa conversa. Por que ele estranhou? Repara bem, o mentor era de falar muito? Não era. Era de falar longas considerações, aquela verborragia toda. O ambiente até, André Luiz coloca, era meio que desconstrangimento, porque os demais estavam acostumados com a postura que tinham aqui na Terra, de longas e longas e longas conversações, na maioria das vezes sem proveito nenhum. Enquanto que o mentor ali era sintético, ia no ponto certo e falava o que aquele pessoal precisava ouvir, sem maiores conversações. Lição para a gente, né? Que nós devemos aproveitar o nosso tempo, as nossas palavras, da maneira melhor e mais elevada possível. Não é mesmo? A gente perde muito tempo com muita conversação inútil, com muita coisa que mais nos prejudica do que nos favorece. Nisso o mentor Asclépio se despediu, né? Despediu de todos e desapareceu no meio da folhagem. E o interessante é que André Luiz, quando relata o surgimento dele, isso eu esqueci de comentar com vocês, ele não apareceu de corpo inteiro, não. Apareceu só do busto para cima, daqui para cima. Só o busto, né? As pernas não apareceram, estavam escondidas no meio da folhagem, porque provavelmente ele só estava materializado daqui para cima. Né? Os braços, as mãos, todas muito bem visíveis, todas muito bem delineadas. Daqui para cima, daqui para baixo provavelmente não. Então, aqueles dois indivíduos que estavam com a mão nos gabinetes, provavelmente eram médiuns, doadores de ectoplasma, ou de uma substância semelhante ao ectoplasma. Porque o ectoplasma é usado aqui na Terra para materialização transitória de espíritos, aqui na Terra. Para aquele mentor, para que ele pudesse ser visto e ouvido, ele teve que passar por um processo de materialização semelhante ao que acontece aqui na Terra, utilizando de uma substância talvez semelhante ao ectoplasma grosseiro que nós temos aqui, que nós usamos aqui. Por isso que precisou daquela câmara, que provavelmente era uma câmara especial, aquela câmara cristalina, e precisou dos dois auxiliares com as mãos ali naquela câmara, a fim de que o processo de aparecimento do mentor pudesse ser efetuado. Depois que o mentor desapareceu, o Asclépios foi embora, né? Aqueles dois indivíduos, através de complicadas operações magnéticas, fizeram com que aquela paisagem dentro da câmara simplesmente desaparecesse. Aquilo lá que era uma construção mental transitória, uma condensação transitória de energia mental, foi aos poucos desaparecendo e diluindo. Mais ou menos como você pega um gelo, um pedaço de gelo, coloca aquele pedaço de gelo numa vasilha e leva ao fogo. Primeiro o gelo derrete,
a água volta para o estado líquido e, persistindo o aquecimento, a água que está no estado líquido vai para o vapor e você não vê mais nada. Então, talvez é mais ou menos isso, em termos de analogia, o que aconteça, né? O que aconteceu naquele momento. Acabada essa entrevista, com esse mentor fantástico lá do alto, André Luiz não estava aguentando mais a curiosidade, né? E detonou o Cornélio com um monte de perguntas a respeito do Asclépios, porque o Asclépios deixou André Luiz impressionado. E o que o nosso Cornélio fala a respeito dele? Preste atenção. Asclépios pertence a comunidades redimidas, vivendo nas mais elevadas zonas espirituais da Terra. Vive muito acima das nossas noções de forma, em condições que nós não temos como conceituar. Ou seja, ele vive numa paisagem espiritual em que a forma não é mais necessária. E talvez não somente a forma humana, mas a forma de outras coisas também. Mas como é que é, Daniel? Não tem nem ideia. O próprio Cornélio aqui não sabe como conceituar a região de onde o Asclépios veio. Perdeu todo o contato direto com a crosta. E ele só pode se fazer sentir na crosta através de emissários e missionários de grande poder. Ou seja, se ele quiser transmitir uma mensagem lá de onde ele está, para algum médium aqui na Terra, tem que haver intermediários entre ele e o médium aqui na Terra, a fim de que esses intermediários, né, eles tenham a capacidade de ir captando aquelas informações e densificando aquelas informações até chegarem no médium aqui. Olha que dificuldade. Por aí a gente vê o quanto nós somos inferiores perante esse indivíduo. Vem em nosso lar raramente em tarefa de sacrifício. Se é sacrifício ele ir para nosso lar, imagina vir aqui na Terra, né? E André Luiz fala o seguinte, mas a gente não poderia ir até o plano onde ele mora para ver como é? E o Cornélio fala o seguinte, olha, muitos trabalhadores por merecimento ganham viagens para esses planos. Não somente para esses planos espirituais superiores, não. Ganham viagens para outros planetas também. Mas indivíduos que, através do trabalho incessante, ganham esse prêmio. Por mérito, não é por privilégio, não. Por mérito. Mas eles vão lá somente na condição de espectadores. Eles não vão morar lá, porque não tem condição. Eles vão, eles veem como a coisa funciona, depois voltam para o lugarzinho deles. Então, o máximo que pode acontecer é isso daí. André Luiz pergunta, quer dizer que ele não reencarna mais na Terra? Cornélio fala, ele não tem necessidade de reencarnar mais na Terra. Só reencarna se ele quiser reencarnar. Em tarefas, em missões elevadíssimas, a cada 5 ou 8 séculos. Quer dizer, ele só reencarnava aqui na Terra se ele quisesse reencarnar. Desempenhar alguma missão enorme, de 8 em 8 séculos, ou de 5 em 5 séculos. Agora, gente como a gente aqui, desencarna, fica umas décadazinhas lá, reencarna de novo. Desencarna, umas décadazinhas lá, reencarna de novo, né? Até a gente aprender a duras penas, né, ficar mais tempo lá do que aqui. Não é verdade? André Luiz pergunta para o Cornélio, nossa, esse nível espiritual do Asclépios é o nível mais elevado de desenvolvimento espiritual do universo? O Cornélio riu da ingenuidade do André. E ele fala o seguinte, André, seguinte, o Asclépios, ele pertence à comunidade dos mentores espirituais da Terra. Vive nos planos mais elevados do nosso planeta, mas ele ainda é entidade da Terra. E ele aspira fazer parte
do grupo de representantes espirituais da Terra junto aos representantes espirituais dos outros planetas. É o que ele queria estar num nível maior. Acompanhe comigo o raciocínio. Esses espíritos, que são os representantes de cada planeta, eles aspiram, por sua vez, a ser o representante ou os representantes das assembleias que dirigem o sistema solar. Esses indivíduos que dirigem o sistema solar, por sua vez, eles aguardam pacientemente o momento em que eles vão integrar aquelas assembleias responsáveis por dirigir a constelação de Hércules, na qual o sistema solar faz parte. E essas entidades que dirigem a constelação de Hércules também aguardam o momento de se integrarem naquelas comunidades de gênios celestiais que dirigem e sustentam a vida na Via Láctea. E André, a Via Láctea é uma dentre bilhões de galáxias, uma nesga nesse universo. Perceberam o nosso tamanho? Percebeu? Tamanho nosso. Quando a gente faz uma leitura como essa, e quando a realidade cai, a gente percebe que a nossa arrogância não tem valor nenhum. Desanima um pouco, né? A gente percebe assim a distância, né? Porque o Cornélio fala, ainda nós temos que caminhar muito em termos evolutivos para atingir as pegadas dele. E olha que ele nem é representante do planeta Terra junto às demais comunidades, as comunidades espirituais de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Marte. Ele aspira, né? Um degrauzinho a mais. Na realidade, isso aí a gente desanima, mas dá uma tranquilidade, sabe? Sim. Tudo inteligente, Sim. tudo, Sim. que nada vai ter um caos, tudo vai ser organizado, que a gente tem que trabalhar mesmo. O que a gente vê de causa e pensa que está tudo de cabeça para baixo, em verdade, é localizado. O universo, ele respira em equilíbrio e harmonia. Está tudo dentro dos planos divinos. Tudo. Né? Porque Deus é perfeição. Ele não cria nada imperfeito. Absolutamente nada imperfeito ele cria. E esses grandes espíritos, essas grandes almas, começaram como? Como eu, como você, como todos nós aqui começamos. Eles já passaram por tudo aquilo que nós passamos agora, que nós estamos passando. E venceram. Né? Talvez quando nós estivéssemos ali saindo, né, das mãos do Criador, naquele momento em que saímos das mãos do Criador, esses indivíduos já eram indivíduos já redimidos. Eram seres já celestiais. E aí o negócio se perde na noite dos tempos. Se perde na noite dos tempos. E ainda achamos que ficar encarnado 20, 30, 40, 80, 90 anos é muita coisa, né? Não é nada. Né? Isso daí são milésimos de segundo na contagem do universo. Milésimos de segundo. Mas que bom. Desanima um pouco, né? Quando você vê essa distância, né? Porque como que nós fomos ensinados, né, ao longo de diversas encarnações, em atingir o céu fácil? Bastava você seguir alguns dogmas, né, aceitar algumas coisas da boca para fora, que você ia morrer e já estaria no céu, tranquilamente. E a doutrina espírita nos dá o choque de realidade. É que você tem que caminhar muito mesmo, para chegar nos pés desse Asclépios. Não estou nem falando daqueles que dirigem a Via Láctea. Né? Não precisa nem falar nisso. Se fosse tão fácil assim, através de dogmas e sacramentos, né? Ou de palavras faladas da boca para fora, ou trazendo para a nossa seara espírita aqui, para atingir um plano espiritual superior, bastasse dar alguns passos, fazer algumas palestras, né? Não é fácil assim, gente. É o processo de crescimento e maturidade espiritual progressivos, dia após dia, para a gente chegar nesse nível aí. Ok?
Com isso a gente encerra o capítulo 3, semana que vem capítulo 4, quando André e os seus companheiros descem aos umbrais e vão visitar uma casa transitória. Capítulo 4, livro Obreiros da Vida Eterna. Quem tiver em casa, leia o capítulo 4 para a gente poder comentar semana que vem. Ok? Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, sublime Criador da vida, a oportunidade de tecermos essas considerações e de travarmos contato com uma realidade da qual talvez há alguns anos atrás nem sonhávamos existir. Que esses ensinamentos estejam presentes na nossa vida. Que eles possam servir à semelhança daquela lição que Jesus nos trouxe, como fermento, para levedar a massa. O mestre de Nazaré já havia nos orientado, já há 2000 anos, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E poucos pensamentos como esses, poucas lições como essas, porém sublimes, quando muito bem compreendidas e aplicadas no âmago de nossas vidas, nos farão crescer. Assim como a massa cresce com o fermento, nós iremos crescer como espíritos, utilizando como estímulo e como orientação ensinamentos desse nível, dessa espécie. Que nós nunca esmoreçamos, que a crença no poder de Deus, no amor do divino para conosco, seja a base da nossa alegria aqui na terra. Que perante as dificuldades da vida, perante as pedras que nos aparecem nos caminhos da nossa existência, não nos deixemos envolver pelas lágrimas desnecessárias, não nos deixemos envolver pelo desânimo, mas que vejamos tudo isso como injunções necessárias que configuram o estímulo importante para o nosso salto evolutivo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.